Com grande alegria. Boa noite a todos. Então, como recomendou nossa irmã, vamos nos permitir nos próximos momentos estarmos plenos, presentes de fato nesta casa de amor. Quantas vezes o nosso corpo está em um lugar, mas a nossa mente divaga longe. Vamos viver esses minutos plenamente, nos dando conta onde estamos, os nossos pés no chão, o nosso corpo tranquilamente na cadeira. Vamos nos dar conta do ar que invade os nossos pulmões, do ar que não nos serve, que jogamos fora. E especialmente do abraço querido do irmão, companheiro, que preparou esse ambiente, que nos conhece intimamente, os nossos medos, os nossos traumas, os nossos dramas, mas conhece sobretudo as nossas potencialidades. Nosso desejo sincero de sermos criaturas melhores. Este irmão nos abraça com imenso carinho. E assim nós, espíritos encarnados ou despidos da matéria densa, juntos elevamos os nossos pensamentos a nosso Mestre e Senhor. Jesus, inspira-nos, Mestre, para que possamos guardar em nossos corações, em nossas mentes, tudo aquilo que aprendemos nesta casa de amor. Que os mentores, os trabalhadores espirituais desta casa possam inspirar a todos nós que viemos buscar as respostas, o lenitivo, o consolo. E assim, rogamos a este Mestre de amor e a este Pai amado, licença para que possamos fazer os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, é uma grande alegria, né? E quando a gente fala uma grande alegria, é uma grande alegria mesmo, né? Às vezes parece força de expressão, mas é sempre uma grande alegria o encontro com Cristo. Ele nos disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele ali estaria. Então não há como não ficar alegre, festivo na presença de nosso Senhor, né? Que nos trouxe o reino do amor, como disse nosso irmão, né? Essa casa de amor. Jesus nos trouxe o reino do amor, o reino da felicidade, o reino da saúde, o reino da prosperidade, o reino da abundância. É isso que Jesus nos trouxe. Não por acaso ele escolhe como primeiro evento público da sua mensagem uma festa de casamento onde ele transforma água em vinho. Para nós isso é tremendamente significativo. É Jesus dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, como está no Evangelho, né? Então, de fato, é realmente uma alegria. Antes de qualquer coisa, eu não perguntei, eu sempre me adequo ao tempo da casa. Qual que é o tempo da palestra, mais ou menos? Perfeito, ok, muito bom. Meus irmãos, minhas irmãs, algumas semanas atrás, um irmão querido nos procurou e relatou um intenso sofrimento. Dizia trazer a mente pesada, mercê da culpa que lhe fustigava. Nas palavras dele, na visão dele, ele havia sido ou omisso ou talvez até contribuído para um suicídio.
E este caso fazia com que a sua mente, o seu ser, ele, espírito, se sentisse culpado. Enquanto dialogávamos, sem nos caber o papel de perguntar os porquês, porque a doutrina dos espíritos cabe a ela o consolo sempre. Então, sem entrarmos nos porquês, nós dialogávamos acerca de o como despir-se desta culpa. E, ao mesmo tempo, a nossa mente divagava a respeito do porquê nós sentimos culpa. Por que tantos de nós nos flagelamos com esse sentimento que, em última instância, não tem nada, absolutamente nada, a contribuir para a nossa evolução? Nós todos que estamos nesta casa, uma casa espírita, somos cristãos. Jesus, quando esteve conosco, esteve judeu. Então todos nós bebemos da árvore judaico-cristã. Uma árvore que contabiliza ao menos 41 séculos. Se levarmos em consideração o médium Abraão, que é aquele que de forma inaugural quase nos traz a visão, a compreensão do Deus único, 21 séculos antes de Nosso Senhor, e mais 20 séculos depois de Nosso Senhor. São 41 séculos da história judaico-cristã. E quando Abraão nos trouxe esta visão, o médium Abraão nos trouxe essa visão, outros tantos médiums, ao longo dos séculos que o sucederam, também vieram nos trazendo a sua visão de mundo. Muitos dos nossos irmãos de outras denominações cristãs os chamam de profetas. Para nós, estudiosos da doutrina dos espíritos, eles são médiuns. Apenas e tão somente médiuns. E a doutrina dos espíritos nos ensina que uma comunicação mediúnica, ela sempre sofre a interferência do medianeiro. A doutrina dos espíritos também nos diz que os mundos, eles são categorizados como espécie de degraus de uma escala evolutiva, cujo primeiro degrau é o de mundo primitivo, o segundo de provas e expiações, o terceiro de regeneração, o quarto, mundos felizes, o quinto, de mundos angelicais. E nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva, que é categorizado de forma diminuta como os mundos onde o mal é maior do que o bem. Ou seja, somos reencarnacionistas, também somos evolucionistas, além de sermos criacionistas, porque a única doutrina que consegue conciliar o criacionismo e o evolucionismo, né? A Bíblia e Darwin. O pensamento filosófico e espiritual e a ciência biológica. E a doutrina nos apresenta que nós somos seres em constante evolução através das encarnações. Nunca retrogradamos, sempre evoluímos. Ou seja, nós nunca, ou raríssimos de nós, habitamos planetas melhores do que este que nós estamos. Nós sempre estivemos ou em um planeta de provas e expiações, ou em um planeta primitivo. O atual é de provas e expiações, onde o mal é maior do que o bem. Como é que é o primitivo? É melhor do que o de provas e expiações? Não. Quais foram as experiências que nós tivemos até este momento da nossa existência? Nos mundos ou no mundo em que temos caminhado. A psicanálise nos fala acerca do inconsciente. Segundo Sigmund Freud, o inconsciente é a maior parte de nós.
ele divide as instâncias da consciência em três. Consciente, e faz uma analogia com um iceberg. Consciente, a parte que está em cima da flor da água. Pré-consciente, a parte que está ora submersa e ora imersa na água, a parte mais próxima da água. E a maior parte de nós é o inconsciente, é a maior parte do iceberg. E a psicanálise diz que ali estão armazenadas todas as nossas experiências, desde a concepção para alguns psicanalistas, para outros desde a fase infante. Tudo o que nos sucedeu, tudo o que aconteceu conosco está armazenado ali. Embora se chama de inconsciente, não é algo que dormita e não age. Muito ao contrário. Dali vem toda a nossa visão de mundo, agindo no pré-consciente e no consciente. Ele até diz, Freud, o homem não é dono de si próprio na sua própria casa, porque ele não conhece o que está no seu inconsciente. A doutrina dos espíritos nos diz que todos os nossos acontecimentos estão gravados. Aonde? Se levarmos em consideração a psicanálise, no nosso inconsciente. Ou seja, no nosso inconsciente não estão armazenados só as experiências desta vida, mas de todas as outras vidas que nós tivemos, pelo menos desde que nos tornamos seres hominídeos pela primeira vez. Homem e mulher das cavernas. E que mundo foi esse? Um mundo hostil, agressivo, aonde nas primeiras andanças nós temíamos a fera, temíamos a natureza, e depois fomos aprendendo a temer outras coisas. Ainda hoje vivemos um mundo com uma certa dose de insegurança, com uma certa dose de violência. Ou seja, no nosso inconsciente está tudo aí armazenado. Então a visão que nós temos de mundo é uma visão a partir da nossa experiência de mundo. Qual foi a experiência de mundo destes médiuns ou profetas nos primeiros 20 séculos da história judaica? Se o mundo evoluiu, imaginemos a visão de mundo que eles não tinham. Então, não à toa, Deus foi chamado em todo o Velho Testamento como o Senhor Deus dos exércitos. Mais ainda, nós aprendemos que nós precisávamos temer a Deus. E curiosamente, ainda hoje, as pessoas dizem isso. Eu sou temente a Deus. E às vezes infla até o peito, né? Como é que se pode amar alguém que se teme? Que tipo de justiça nós podemos esperar de alguém que nós aprendemos a temer, ou de algo que nós aprendemos a temer, e de que é o Senhor Deus dos exércitos? Mas aí talvez alguns dos meus irmãos e irmãs digam, mas Jesus veio e nos ensinou o amor. Mas nós aprendemos? Em verdade, a doutrina cristã, ela praticamente deixa de existir na sua essência, na sua pureza, no século IV. No século IV, o imperador romano chamado Constantino percebeu que era impossível frear o avanço dos cristãos. Os imperadores que o antecederam haviam tentado, prendido, torturado, assassinado, escravizado, e ainda assim os cristãos teimavam em crescer em quantidade. Então, como hábil político, Constantino vale-se de um dito político que ainda é exercido nos dias de hoje. Se não pode com eles, junte-se a eles. Então Constantino autoriza o exercício da fé cristã, mas ele convoca mais de 200 bispos para um encontro que é
cujo título é o Primeiro Concílio de Nicéia, que se deu em 325 depois de Cristo, na atual cidade de Iznik, na Turquia. E ali o que eles fizeram? Constantino dirigiu o encontro, o Papa não estava presente, o Papa Silvestre, e ali eles decidiram o que era cristianismo e o que não era cristianismo. Isso tira, isso é ponto, isso é vírgula, isso suprime, isso não pode. E assim foram destruindo completamente o cristianismo. Neste e nos outros concílios que vieram. Tornaram Jesus Deus. Deus e Jesus é a mesma coisa. Né? Filho legítimo de Deus, nós todos bastardos. Tornaram Maria virgem. Afinal de contas, sexo é sujo. Sexo é pecado. E outras tantas pontos, dogmas, rituais, que em nada tem a ver com o cristianismo verdadeiro, com o cristianismo que Jesus nos apresentou. Criaram um purgatório, uma zona de sofrimento transitória. Ou seja, a partir do quarto século, o cristianismo passa um processo de destruição. O cristianismo, na sua pureza, não chegou até nós. Entretanto, Jesus, no episódio conhecido como a Última Ceia, ele diz: eu vou para que no tempo certo meu Pai vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, só se lembra do que se esquece. Ou seja, Jesus sabia que nós destruiríamos a doutrina dele. E no século XIX, o cristianismo passa a ser resgatado através da ciência de Allan Kardec. Especialmente da ciência de Allan Kardec. Mas então, por que nós ainda somos tementes a Deus? Mesmo nós espíritas, vocês querem ver? No espiritismo tem purgatório? Oi? Quem falou tem? Qual que é o nome do purgatório espírita? Umbral. A gente mudou só o nome. Porque a gente não consegue entender um mundo sem uma zona de sofrimento. E diabo tem no espiritismo? Tem. Como é que é o nome? Obsessor. Obsessor. A gente só tirou o chifre e o rabo. Mas a função do bicho é a mesma. E a gente vive morrendo de medo do umbral e do obsessor. Sem nos darmos conta que o único obsessor que nós devemos realmente nos preocupar é aquele que nós vemos no espelho. Paradoxalmente, é o melhor mentor. Olha que curioso. Aquele que nós vemos no espelho é o nosso melhor mentor. Eu até costumo brincar, né? Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, né? Aliás, o catolicismo hoje tem um líder extraordinário, né? O Jorge Bergoglio, né? O camarada está fazendo um trabalho lindíssimo. Mas eu costumo brincar e dizer que existem muito poucos espíritas, muito poucos. Nós, a imensa maior parte de nós, somos espiritólicos, né? A gente deixou o catolicismo, mas o catolicismo não deixou a gente. Então a gente teme. A gente só mudou o nome. Umbral, purgatório, obsessor, diabo. Mas Jesus sabia disso, como nós dissemos. No tempo certo, meu Pai vos enviará o Espírito da verdade, o Consolador prometido. Né? Porque era muito complexa a visão de mundo que Jesus estava nos trazendo para aquele momento de nossas existências, onde éramos muito mais infantes. Como é que nós poderíamos compreender o amor que foi a religião que o Cristo nos trouxe? Ele não nos trouxe o cristianismo, o catolicismo, o cristianismo, não nos trouxe o espiritismo, ele nos trouxe o amor. Só o amor que ele nos trouxe. E para poder fazer esta divisão do Deus dos exércitos e do Pai, e só isso, se Jesus tivesse feito só isso, já seria um acontecimento extraordinário. Se ele nos ensinasse só a chamarmos Deus de Pai, já seria algo. Ele fez muito mais do que isso.
e nos ensinou que o trabalho de transformação da terra éramos nós que faríamos. E elegeu os primeiros trabalhadores, né? Pelo menos 14, vai. Acho que é mais do que isso, mas pelo menos 14. Porque no cristianismo você não exclui, você só inclui. Então você não pode excluir Judas, de jeito nenhum. Até porque é uma infantilidade tamanha do nosso psiquismo acreditarmos que alguém pode trair Jesus. Como é que pode a mente mais poderosa do planeta Terra ser traída? Era tudo o plano do Cristo. Então não se pode excluir Judas. Assim como também não se pode excluir Maria de Magdala, que foi mais uma exclusão da igreja. Quando a gente fala igreja, parece que a gente está falando da igreja católica. A igreja éramos nós que estávamos lá. Né? Que foi mais uma exclusão da igreja. Não pode ter uma mulher no corpo discipular de Jesus, arranca. Pior que isso, vamos dizer que ela é prostituta, que ela foi prostituta. Né? O que não é verdade. Os estudiosos, historiadores e teólogos que se debruçaram sobre os fatos são unânimes. Não é verdade. Se ela tivesse sido, não teria problema nenhum, porque não importa o que a gente foi, importa no que nós nos transformamos dentro do cristianismo. Mas não foi. Então, pelo menos 14. E quem eram esses 14? Analfabetos ou semi-analfabetos? Crê-se que talvez os mais cultos para a época, né, que tinham alguma cultura para aquela época, eram, na melhor das hipóteses, Judas e Levi, coletor de impostos, né? E Lucas, né? Lucas e Levi. Lucas, Judas e Levi. Mas o Lucas, ele não estava naquela. Ele entrou depois. Ele viveu na época, mas um pouco depois. Lucas se encontra com Paulo na segunda viagem de Paulo. Ele se encontra com Paulo. Médico, era poeta, músico. O cara tinha uma cultura extraordinária. Tanto é que dizem que o seu evangelho é aquele mais próximo da verdade. Muita gente diz, embora outros dizem que é Marcos, né? Mas daqueles iniciais ali, Judas e Levi. Os outros, homens e mulheres muito simples, pescadores, camponeses. Ou seja, no primeiro staff, no seu primeiro time de trabalho, na sua primeira diretoria, Jesus não tinha um grande executivo. Não tinha um CEO. E ele encontra esse CEO em Saulo. E, a nosso ver, ele implementa um modus operandi muito similar àquele que Jesus já havia implantado com Moisés. Vejamos, Moisés nasce hebreu, é abandonado pelos seus pais, encontrado por uma princesa do Egito que o adota. Então ele recebe a melhor educação, na melhor escola, dos melhores mestres. Adulto descobre-se hebreu e o resto da história nós já conhecemos. E Saulo, nascido em Tarso, na Cilícia, filho de pais abastados, que tinham negócios com Roma, fabricantes de tenda, tecelões, tinham negócios com Roma, e em virtude dos negócios que tinham com Roma, haviam conseguido a cidadania romana. Então Moisés, cidadão do Império Egípcio. Saulo, cidadão de Roma. Moisés recebe o melhor ensino de sua época. Saulo recebe o melhor ensino tradicional, porque seus pais eram ricos, e especialmente judaico. Porque garoto ele vai aprender o judaísmo diretamente de Gamaliel, neto de Hilel. Até hoje, os teólogos estudiosos do judaísmo citam que Gamaliel e Hilel estão entre os maiores rabinos de todos os tempos.
Então ele tinha um profundo conhecimento. Título, falava pelo menos 3 idiomas, o hebraico, o grego e o latim, e grana. Esse era o executivo perfeito para o trabalho que Cristo tinha para fazer. Mas era um cara apegado à letra. E a letra mata. E o Espírito vivifica. Quem disse isso é Jesus. Só que ele não havia conhecido Jesus. Quando Jesus nos diz a letra mata e o Espírito vivifica, a nosso ver, ele diz: não há nenhuma obra feita por médiuns absolutamente pura e cristalina. Porque o médium sempre traz a sua visão de mundo. Ponto final. Ou seja, o que Jesus nos convida: investiguem, duvidem, procurem. Especialmente valham-se de filosofia e de ciência para aceitar o que é certo do que aquilo que a vosso ver é errado. Está no Evangelho. Examinai tudo e retende o que é bom. Mas Saulo, ele estava preso à letra. E por aquela ocasião, havia uma sociedade que estava no seu início, uma sociedade pós-crucificação, que no Espiritismo chamam-na de Sociedade dos Homens e Mulheres do Caminho, ou aqueles da Casa do Caminho. E por quê? Porque eram homens e mulheres que seguiam Jesus. E Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio. Então eram homens e mulheres que seguiam o caminho. E aquela sociedade incomodava os homens do Sinédrio. Para os homens do Sinédrio, aqueles homens e mulheres seguiam e propagavam a doutrina de um criminoso. Era isso que Jesus era para eles. Ele havia sido preso, condenado, torturado e assassinado. Era um criminoso. Então aqueles homens e mulheres propagavam a doutrina, seguiam e propagavam a doutrina de um criminoso. Então resolveram escolher um bode expiatório. Alguém para poder frear o avanço do cristianismo, que na época não era chamado cristianismo, nem tampouco aqueles que seguiam Jesus de cristãos. Escolheram um jovem como bode expiatório, um jovem heleno de nome Estevão, dotado de uma cultura judaica e cristã, ou melhor, da vida e obra de Nosso Senhor, líder daquela comunidade, alguém que sabia expor a doutrina, um líder nato daquela comunidade. Esse homem foi julgado e prescreveram-lhe a lapidação, que se lhe atirassem pedra até a sua morte. Mas o que aqueles homens e o doutor Saulo não estavam preparados era que, como últimas palavras, Estevão lhes dissesse: Senhor, não lhes impulte este erro. Imaginemos, meus irmãos, minhas irmãs, o tapa na cara que não foi. Porque quando nós agredimos alguém, o que nós esperamos em troca? Ainda hoje, agressão. Violência, violência. E eles impregnam violência e recebem amor. Então o doutor Saulo e aqueles homens todos tinham 2 caminhos. O primeiro deles: que doutrina é essa? Capaz de fazer com que um homem, no auge do seu suplício, rogue perdão aos seus algozes. Eu preciso estudar que doutrina é essa. Isso é muito poderoso. Essa era a primeira opção. A segunda, a teimosia. E quase nunca nós somos teimosos, né? Nós somos teimosos, não? Não. Só os outros, das outras religiões, né? Nós espíritas já somos regenerados, né? Quantas vezes nós fazemos uma coisa, estamos indo a norte, e a gente quebra a cara, e a gente continua a norte, e a gente quebra a cara, e continua a norte, e quebra a cara, e vai quebrando a cara, e vai continuando a norte.
O sofrimento nos visita, convidando-nos à reforma, mas nós teimosamente continuamos ao norte. Mesmo que uma voz interior nos diga, é ao sul. Não é ao norte. Você está errado. Alguns anos atrás, eu fui fazer um ciclo de palestras na cidade de Caruaru, no Pernambuco. E aí uma moça ficou me levando às casas espíritas, né? Teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que acontece comigo. Eu estou namorando um rapaz, de repente esse rapaz fala de casamento, me dá até urticária. Penso comigo, algo que precisa de testemunha, boa coisa não é. Termina o relacionamento no mesmo instante. Já aconteceu 3 ou 4 vezes. Aí eu perguntei a ela, falei, mas você não quer se casar? Quero. Constituir família. Mas eu não sei o que acontece. Falei, você precisa procurar um psicólogo, procurar um psicanalista, deitar-se ao divã e investigar o que vem do seu inconsciente sobre o casamento. Como é que foi o casamento dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, não importa. Para te dar essa visão errada do casamento. O casamento é algo muito bom. Demora um pouco, às vezes, para acertar. Né? 2 pessoas diferentes, 2 culturas diferentes, 2 visões de mundo diferentes, desejos, sonhos diferentes. Então, às vezes, demora um pouquinho para acertar, mas depois que acerta, fica tão bom. Ela falou, você é casado, né? Eu falei, sou. Há quantos anos? Eu falei, há 24. Naquela época, hoje é 27, né? Há 24 anos. Ela falou, e demorou para ficar bom? Uns 22 anos, mais ou menos. Teimosia. Só teimosia. Podia ter demorado 22 meses, 22 semanas, 22 dias, velho. Só teimosia. Porque eu queria que a mulher fosse a mulher que eu queria que ela fosse. Porque eu queria que o casamento fosse aquilo que eu queria que o casamento fosse. Que eu queria que os filhos fossem os filhos que eu queria que eles fossem. E a gente vai querendo que o mundo seja o mundo que a gente quer que seja. Que o patrão seja o patrão que a gente quer que ele seja. Que o chefe seja. Que o governante seja. Que o vizinho seja. E a gente não se dá conta de uma coisa tão simples. A gente não consegue mudar o outro. Ponto final. Mas a gente consegue se mudar. E aí tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. E Saulo achou que devia mudar o mundo. Que devia acabar com os cristãos. E teimosamente continuou a perseguir os cristãos. Prendendo, torturando e matando. Entretanto, em busca de um deles, Ananias, estando ele às portas da cidade de Damasco, na atual Síria, uma grande luz se faz presente. Todos que estavam com ele viram a luz. E ele cai por terra. Ele cai do cavalo. Né? E aí nasce uma expressão que é utilizada até hoje, só que de forma errada. Que a gente fala assim, viu fulana? Caiu do cavalo. Né? Ou, nossa, eu estava querendo fazer tal coisa, caí do cavalo. Você caiu do cavalo. E a gente não se dá conta que uma das melhores coisas que pode acontecer em nossas vidas é exatamente cair do cavalo. Desde que se saiba levantar. Porque tem gente que cai e continua e cai, e continua e cai. Teimosia. Né? Mas não Saulo. Caiu a arrogância e o que ergue é a humildade. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és Senhor. Imediatamente ele reconhece a alteridade e a autoridade daquele que estava à sua frente. Imediatamente a arrogância foi embora. Imediatamente. E o diálogo que há entre Saulo e Jesus, embora dos mais curtos de toda a Bíblia, a nosso ver,
está entre os mais impactantes, se não o mais impactante. Duro é para ti, Saulo. Por que me persegues, né? Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Como é duro para a gente recalcitrar contra os aguilhões, né? Como a gente sofre por bobagem, né? E persiste no sofrimento. Mas interessantíssimo é a pergunta de Paulo, por aquela ocasião ainda Saulo, a Jesus. Pergunta que poucos, talvez até me arrisque dizer, nenhum de nós teria coragem de fazer ao Cristo. Imaginamos que estamos indo para as nossas casas, tropeçamos e caímos, nos damos conta e está lá Jesus, bonitão que só Ele do nosso lado. Qual que seria o nosso papo com o Mestre? Eu posso me aventurar aqui a tentar adivinhar como é que seria esse papo, né? Por exemplo, Senhor, a Mega Sena está acumulada. São só 6 números. Para quem ressuscitou até morto, o que custa? Se eu ganhar, eu vou ajudar muita gente. Eu vou dar um dinheiro lá na casa espírita. Tem uma comunidade lá perto de casa, eu vou entregar cestas básicas para eles, né? Eu vou ajudar quem precisa. Eu prometo que eu vou ajudar até minha sogra, Senhor. Ou talvez a gente peça um milagre, né? Senhor, estou com uma unha encravada aqui. Para quem fez cego voltar a enxergar, uma unha encravada não custa nada, né? Ou talvez a gente peça perdão. Perdão, Senhor, por ter traído a minha esposa, enganado meu marido, ter sido um mau pai, por ter sido um mau funcionário, por ter enganado no troco da padaria, não importa. Ter matado passarinho quando era criança, não importa. Não, Saulo. Ele faz uma pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Qual de nós tem condições de perguntar para Jesus o que Ele quer que nós façamos? É melhor não. Paradoxalmente, todos nós um dia faremos essa pergunta. E provavelmente todos nós não gostaríamos da resposta. Não gostaríamos da resposta. Eu posso até me aventurar qual vai ser a resposta. Eu quero que você ame profundamente. Ame a você, que é um lindo projeto de Deus. Eu quero que você ame as pessoas que estão ao seu redor, que também são lindos projetos de Deus. Eu quero que você ame a criatura mais vil, mais detestada, porque ela também é um lindo projeto de Deus. Eu quero que você estude. Eu quero que você estude espiritismo, islamismo, catolicismo, budismo, mas não só isso. Eu quero que você estude química, aritmética, medicina, biologia, contabilidade, direito, porque eu preciso de bons auxiliares no trabalho que nós temos que fazer. E cultura e educação é essencial para a tua evolução. A nosso ver, esse é o erro mais grave que nós acabamos emprestando, tanto ao Cristo quanto à doutrina espírita. Tornar o Cristo um religioso. E ele é muitas coisas. O que ele não é religioso. Religioso somos nós. Porque a palavra religião ela vem do latim de religar. Religare, né? Ou seja, nós estamos em paz, tranquilos, ouvindo uma música clássica no nosso carro. Vem um carro, nos fecha, a gente mostra o dedo do meio para o rapaz. Aí a gente lembra da nossa proposta religiosa, não importa qual seja, todas são maravilhosas. O problema nunca são as religiões, é sempre os religiosos. E maus religiosos há em todas as doutrinas, ponto final. Vem a nossa proposta religiosa e fala, não, tire, recolhe esse dedo. Vibra uma coisa boa para o teu irmão. Agora Jesus vem e fala assim, eu e o Pai somos um.
Ou seja, Jesus não se desliga da paz, da tranquilidade, da saúde, da prosperidade, da abundância. Nós é que nos desligamos. Então ele não é religioso. Assim como o Espiritismo não é só uma religião. Aliás, entre o tripé, a nosso ver, o de menor relevância é o da religião. O de maior importância é o da filosofia e da ciência. Que infelizmente, às vezes é tão olvidada por todos nós. Nós deveríamos apresentar Jesus com os títulos que ele de fato tem. Ficaria muito mais fácil das criaturas entenderem. Até porque, se eu apresento um religioso, eu apresento o religioso da minha religião. O meu Jesus é filho de Deus, o meu Jesus restou terceiro dia, o meu Jesus é filho de uma virgem. E assim a gente vai apresentando o Jesus que a gente acredita que é o Jesus. Mas e se a gente apresentar os verdadeiros atributos do Cristo? Por exemplo, o maior pedagogo de todos os tempos. A sua lição jamais foi esquecida. O maior biólogo e anatomista de todos os tempos. Uma pessoa estava à sua frente doentia, ele identificava onde é que estava a doença, identificava qual era a doença, estabelecia um plano de cura, o maior médico de todos os tempos. Impunha as mãos, reunia do universo os elementos curativos e de si próprio e aplicava, o maior químico de todos os tempos. O maior tudo. Maior marqueteiro de todos os tempos. Tem gente que não gosta quando eu falo de Jesus marqueteiro. É porque a gente está acostumado a ver marqueteiro uma pessoa destrutiva. Mas não marqueteiro do amor. O marqueteiro, ele conhece o seu produto, e o produto de Jesus era o amor, e conhece o seu cliente, e o cliente do Jesus éramos nós. Que 21 séculos depois ligaríamos à televisão naquele jornalismo que espirra sangue. Nós adoramos a violência, infelizmente. Nos seduz. Então a crucificação é só ação de marketing. É só ação de marketing. É Jesus pensando, só com os sermões e as curas que eu fiz, esses caras vão me esquecer. Eu preciso dar-lhes um espetáculo inesquecível. Então vem a crucificação. E tudo que Jesus nos apresenta não é religião. É ciência e filosofia. O perdão, por exemplo. A gente fala, por que eu tenho que perdoar as pessoas? Não, porque Jesus falou para Pedro, perdoai 70 vezes 7. Não é por isso. É ciência. O ano passado, no Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo, no 40º Simpósio de Cardiologia, um cientista apresentou um estudo científico onde, durante algum tempo, ele examinou, pesquisou, acompanhou pessoas e descobriu, cientificamente, que as que haviam experimentado maiores índices de infarto agudo do miocárdio tinham em comum a mágoa, o ressentimento. Então não é religião, é ciência. Mas como assim explicar que o perdão é um ato de ciência? É simples. Quando nós estávamos lá nas cavernas e nós encontrávamos a fera, o nosso cérebro disparava um sinal de alerta. Havia toda uma mudança neuroquímica. O nosso corpo experimentava uma carga extra de energia viva, né? Através do nosso corpo celular, para nos dar uma energia a mais para a gente correr. Hoje a gente não corre mais das feras. Embora nós tenhamos feras bastante destrutivas aqui dentro. Então, quando alguém nos contraria, quando alguém nos engana, quando alguém nos trai, nós sentimos medo. Nesse momento, o cérebro grita perigo. E célula a célula, num processo de sinapse, vai dizendo perigo. Então, quando alguém nos trai, nos engana, a gente sente frio na boca do estômago, coração acelera, garganta fica com bolo aqui. Todas as vezes que nós nos lembramos da chinelada havaiana que a tia Maria nos deu na década de 80, numa homeopatia reversa, nós intoxicamos o nosso organismo. Então não é religião, é ciência.
E Paulo seguiu a ciência e a filosofia do Cristo. E se tornou o maior servidor de todos os tempos. A nosso ver, o maior cristão de todos os tempos. O maior apóstolo, então, né? Serviu, serviu e serviu, ininterruptamente. Servidão que também não é um ato de religião, é um ato de inteligência. Aliás, eu costumo chamar servidão de egoísmo inteligente. Alguns anos atrás encontrei com um amigo, triste, cabisbaixo, pele ressecada. O que foi, meu irmão? Ah, meu casamento não está bom. Mas o que está acontecendo? Vocês parecem que se entendem tão bem. Ah, sim, a gente se entende, a gente cria bem os filhos, a gente tem mais ou menos as mesmas preocupações de futuro, a grana, a gente cuida da grana junto, temos lá a nossa casa, mas a gente não faz amor, né? Eu ainda brinquei com ele, falei, mas faz parte do pacote, vocês precisam resolver isso, né? Passou mais alguns anos, encontrei com ele, feliz, alegre, sorriso de orelha a orelha, pele bonita, né? E aí, como é que tá? Separei, estou namorando, né? Estou namorando, já vi tudo, né? Passou mais alguns anos, encontrei com ele, triste, cabisbaixo, pele ressecada. O que foi, meu irmão? Ah, eu e minha esposa, a gente faz tudo menos amor. Falei, então você veja que o problema não era a primeira esposa. O problema é você. Você está servindo sua esposa. Servindo mesmo. De verdade. Servindo de verdade. Cuidando dela, dizendo que ama. Mandando presente uma flor que seja. Cuidando da família dela. Mandando um WhatsApp dizendo que ama. Se você está servindo, não tem errada. Ainda brinquei com ele, né? Você quer ser feliz à noite? Leva café da manhã na cama para ela. Durante o dia, manda uns coraçõezinhos, umas florzinhas no WhatsApp. Não tem errada. Lei de causa e efeito. A gente só pensa em lei de causa e efeito ao contrário, né? Eu fiz uma burrada, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Não. A lei de causa e efeito, ela é proativa. Eu sirvo e faço o bem volta para mim. Aí talvez alguém diga assim, mas eu estou com esse traste há 20 anos servindo e não acontece nada. Mas você está servindo mesmo, que não tem errada. Ah, eu sirvo a minha empresa e meu patrão é um crápula, meu chefe é um déspota. Não se preocupe, em algum momento uma outra empresa vai te contratar. Não tem errada. Paulo serviu. Serviu como poucos ou como nenhum. Estabelecendo comunidades, viajou por toda a Ásia Menor, pela Europa, fundava comunidades, estabelecia líderes locais, treinava aqueles líderes locais, à distância, através de cartas, administrava essas comunidades locais, e suas cartas se tornaram fizeram dele simplesmente o maior autor do Evangelho e, segundo muitos teólogos, o maior autor da Bíblia. E suas cartas antecipam o perispírito. Está lá. Perguntam a ele, com que corpo se volta? Porque eles criam na ressurreição. Resposta, há corpos celestes e corpos terrestres. Um é para a glória dos celestes, a outra para a glória dos terrestres. Perispírito, corpo espiritual, corpo material. Fala dos dons mediúnicos. Fala da caridade, em 1 Coríntios 13, né? Que infelizmente traduziram por amor e não é. Caridade é muito maior do que o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E em um momento da primeira carta aos Coríntios, a nosso ver, ele explica com pouquíssimas palavras a doutrina cristã. A doutrina da liberdade. Todas as religiões têm proibições. Uma não pode comer tal coisa tal dia, outra não pode fazer tal coisa no sábado, a outra não pode fazer enquanto não escurecer. Todas têm. O cristianismo é a única religião que não tem nenhuma proibição. Nenhuma, não tem proibição no cristianismo.
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, você pode tudo. Só pergunte-se: faz bem para mim? Faz bem para o outro? Faz bem para a sociedade? Então eu posso fazer. Ponto final. A doutrina da liberdade. Então, em virtude deste enorme personagem, desde o ano 2016 nós temos trabalhado num filme, que nós entregamos agora no dia 3 de outubro, nos cinemas. Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo. Estivemos 2 vezes na Ásia Menor e na Europa, Israel, Turquia, Grécia, Itália. Temos imagens de Malta, onde teve Paulo também. Filmamos as dramatizações. Caio Blá interpreta Estevão. No começo do projeto, minha mulher falava assim: nossa, eu queria tanto que Caio Blá fizesse Estevão, né? E eu olhava para ela e falava assim: Rosângela, a gente não tem dinheiro nem para o lanche do Caio Blá. Não rola. Dinheiro contadinho, né? Trabalho de grande sacrifício, enorme sacrifício. Só que sacrifício não é pegar o chicote e dar nas costas. A palavra sacrifício vem de sacro ofício, sagrado trabalho. Então foi um abençoado trabalho que o Senhor nos confiou. E aí eu dizia para ela: não esquece o Caio Blá, nem corre atrás para você não perder seu tempo. Faltava uma semana para a filmagem da parte dramatúrgica. Uma amiga querida, cantora, espírita, foi a primeira esposa do Caio Blá. Nos ligou, né? Eram muito jovens quando se separaram. Ana Ariel, ela. Eram muito jovens quando se separaram, então o divórcio não foi bem feito. O Caio se afastou do filho. O Caio estava voltando a conviver com o filho. E aí os dois tiveram a brilhante ideia, né? Vamos fazer um filme juntos? E ela me ligou: por acaso vocês têm um filme aí para fazer o Caio e o Antônio? Eu falei: por acaso temos, né? Mas o homem de pouca fé ainda assim não acreditei. Treinei outro ator, deixei outro ator pronto. Eu falei: o Caio não vem, e aí você interpreta. E ele veio. Fez um belíssimo trabalho, de grande humildade, de grande entrega. Eu vou mostrar o trailer para vocês e aí a gente encerra. Se der para apagar isso aqui, não sei se é muito difícil, fica mais legal ainda. Sem áudio, né? Segundo Zelo, volta, por favor. Não, agora que colocou o áudio. A mensagem de... Segundo a lei, fui fariseu. Segundo Zelo, perseguidor da igreja. Saulo vê a mensagem de Jesus como uma ameaça. Você tem resistido ao Espírito de Deus. Podemos dizer que a maior força de Paulo foi a espiritual. Então eu imagino naquele momento a união de Estevão com Jesus. Paulo prega a ressurreição espiritual. Então ele venceu todos os limites. E ele disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria.
Então esse é o filme que chega no dia 3 de outubro nos cinemas, né, por ocasião do aniversário do nosso amado Allan Kardec. Nós fazemos esse grande convite, que estejam conosco desde já, curtindo a fanpage do filme, né, facebook.com/Paulo de Tarso Filme, ou o Instagram, @Paulo de Tarso Filme, compartilhando entre os amigos, entre os vizinhos, entre os familiares, porque isso é muito importante. Alguns anos atrás, uma matéria de capa de uma revista de grande circulação apresentava o título: Cristianismo, a maior religião em número de seguidores. Né? Não lembro se Isto É ou a Época, era uma das duas. Eu comprei a revista, fui ler. Li 4 páginas, né? As 4 páginas da matéria. Falou dos cristãos ortodoxos, católicos romanos, católicos brasileiros, dos messiânicos. E aí terminou a matéria, tinha um quadrinho no canto escrito assim: outras religiões. Adivinha onde é que o Espiritismo estava? E o Espiritismo é o cristianismo primitivo. É o resgate daquilo que de fato Jesus veio nos trazer. O resgate do amor. Do amor que vai chegar para esse nosso amigo e dizer assim: você acha que você foi omisso ou de alguma forma foi responsável pelo suicídio do teu irmão? Não tem problema nenhum. Faça diferente a partir de agora. Ah, mas ele não está mais entre nós. Mas ele está em algum lugar. Entre para o CVV. E cada telefone que você atender, dedique a esse seu irmão. A nossa doutrina é a doutrina do amor. É essa doutrina que nós devemos levar adiante. Então, por favor, preferencialmente nos dias 3, 4, 5 e 6, se o filme chegar aqui em Limeira, vão até as salas de cinema. Se o filme não chegar em Limeira, nós temos uma boa notícia. Neste filme, nos meus 3 filmes anteriores, a gente estreava só em cinema. E aí muita gente mandava mensagem, dói, né, no coração. Oh, não chegou na minha cidade. Porque não depende da gente. Chega, por exemplo, Os Vingadores. Toma tudo quanto é sala de cinema. Não sobra espaço para os pequenininhos. Então, neste caso aqui, a gente criou um sistema de que aonde o filme não chega, as pessoas podem entrar em contato com a distribuidora, pedir o filme, e o filme é enviado e assistido na casa espírita. Né? Então, por favor, estejam conosco nessa grande festa para a gente mostrar essa nossa visão de mundo, que é a visão do amor. E que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado.